Fala galera, beleza? Eu sou o Dudu Gouveia e hoje estou trazendo aqui mais um vídeo pro meu canal. Dessa vez um tema diferente. Eu nunca falei sobre livros aqui, então eu vou falar sobre alguns dos livros que já li e alguns dos que lerei. Tá certo? Exatamente como está no título. Então eu vou começar pelo livro que eu estou lendo, certo? Que no caso é este daqui. Se não eu, quem vai fazer você feliz, minha história de amor com Chorão. Da Graziela Gonçalves, a esposa do Chorão, né? Esse livro ele tem 262 páginas e eu tô lendo ele desde o começo do mês de outubro, né? Então, desde o começo do mês de outubro. Comecei a ler ele no dia 1º. Deixa eu ver em que página que eu parei aqui, ó. Eu parei na página 216. Então, assim, estou quase acabando o livro, falta bem pouco. E esse livro é muito maneiro, né? Ele conta aqui um pouco dos bastidores, né? De como era o Chorão no dia a dia, da vida dele. Conta sobre bastidores da banda, do Charlie Brown, da trajetória deles. E a história da Graziela sozinha, né? De uma espécie como se fosse uma pequena biografia dela no começo, até ela conhecer o Chorão, eles começaram a namorar, e depois conta sobre a vida dele, bastidores do Charlie Brown e tudo mais. Enfim, esse livro aqui é muito maneiro. Você que é fã do Chorão, leia, você tem que ler esse livro. E você que não é, mas gosta de Charlie Brown, que era o meu caso, né? Eu não era assim, exímio fã do Charlie Brown, de conhecer todas as músicas, mas eu gostava muito do Charlie Brown. Comprei esse aqui, cara, é muito maneiro. Isso daqui te leva, assim, para outro lugar. Você conhece uma versão do Chorão, uma versão do Charlie Brown através dos contos, né, que tem nesse livro, através da visão da Graziela, de uma maneira super diferente. Então este é o livro que estou lendo. Agora, vou falar sobre alguns dos que já li e também contar um pouco sobre eles. Bom, tem esse daqui que é pequenininho, mas ele é pequenininho só em tamanho, tá? Porque páginas são várias. São, acho que, quase 300. Deixa eu ver quantas são aqui. Não, são 234, eu acho. Não, 235 páginas. Esse livro aqui era da época que eu não lia muito. Tipo, hoje, eu acho que eu terminaria ele em menos tempo do que eu levei, né? Como no vídeo de leitura de hoje. Mas esse aqui eu demorei quase um ano para ler isso aqui. Pequenininho, tipo, ele é pequeno, os textos são pequenos, mas ele tem muitas páginas, né? E ele fala sobre futebol. Aqui, ó, Eduardo Galeano, Futebol ao Sol e à Sombra. Esse aqui foi meu irmão que me deu, né? Pequenininho, mas muito legal. Aí tem aqui, ó, inclui um capítulo sobre a Copa de 2014, né? E ele é pocket. É um livro pocket, é um livro de bolso que fala. E bem legal, né? Esse aqui também fala de futebol, bem bacana. Outro que fala de futebol é esse daqui, ó. Loucuras do Futebol, 288 histórias reais e absurdas, né? Esse aqui eu ganhei de uma amiga minha, era dela, ela me deu. Aí tem aqui, ó, por exemplo, aqui atrás tem, né, algumas histórias. Por exemplo, na Copa de 58, Garrincha ficou encantado com o rádio Telefunken. Foi até a loja com o companheiro Orlando Peçanha que brincou. Não compra não, esse rádio só fala em alemão. Garrincha ligou o rádio e ouviu mesmo uma língua estranha. Desistiu da compra. Aí tem aqui, ó. Um fã da seleção brasileira do Tri resolveu homenagear os heróis da conquista com o nome do filho. Assim, registrou o garoto como Tosperica Gerja, que tem as iniciais dos craques Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson e Jairzinho, né? Então, é basicamente isso. Aí tem, em um amistoso contra o Ipiranga de Pernambuco, o atacante Calcinha do Socremo Paraíba estava mal em campo e foi substituído. Os torcedores adversários não perdoaram e caíram na risada. O treinador tirou o Calcinha, né? Então, esse daqui é um livro também muito bacana, 288 histórias reais e absurdas. E ele é curtinho, cara. Ele tem ali menos de 200 páginas. Com um total de páginas de história mesmo, são 121. Esse aqui eu li ele também, acho que foi no final de 2021 que eu terminei de ler ele. Bem bacana, né? Aí no final de 2021 eu fui num show de stand-up
de quem? Tiago Ventura. E lá eu comprei o livro dele, que é este livro aqui, Tiago Ventura, prêmio do humor, melhor texto. Só agradece, né? Deixa eu mostrar mais de perto. Muito foda esse livro também. E ele é um livro, cara, que é muito bonito o aspecto dele aqui, ó. Ele é branco, com meio verde e tal. Aí a capa dele é muito bacana. E ele é um livro que fala um pouco da história do Tiago, né? Da história dele na comédia. Ele conta histórias muito engraçadas nesse livro aqui. E, cara, esse livro aqui eu ri, velho. Eu consegui rir lendo ele, né? O que não é algo muito de praxe. Eu não costumo rir ou chorar enquanto eu leio livros. Mas esse daqui eu consegui rir lendo ele, cara. Eu achei, assim, muito foda. Com certeza, acho que eu coloco ali no meu top 10 de leitura. Aí tem alguns relatos, né, de humoristas. Tem, acho que do Fábio Porchat, tem da Bruna Luiz, que eu lembro, né? No meio, assim, falando a respeito do Tiago. E aí aqui tem um texto, né, do Fábio Porchat. O maior elogio um comediante pode receber após um show de stand-up. A pergunta é, você inventa tudo na hora? O texto foi tão naturalmente que parecia improvisado, mas era tudo texto, porque show só é bom quando o texto é ótimo. Tá aqui a prova, do Fábio Porchat, né? Então, esse livro também muito foda, do Tiago Adventure, né? Tiago Ventura. Tem este outro aqui também, que é do Aang, do Avatar, que ele é um livro em quadrinhos, né? Ele é meio pesado, é mais pesado um pouco, né? Porque ele é em quadrinhos. É muito foda, eu gostei muito dele também. Deixa eu ver se eu acho aqui quantas páginas tem de história. De história vão ter 228. Aí vão ter mais algumas páginas adicionais. Mas assim, esse livro ele faz parte de uma coleção, só que eu não tenho a coleção dele, eu só tenho esse daqui, né? Muito bacana também, do Avatar, com certeza. Eu gosto muito de livro de história em quadrinho, né? Vocês vão ver isso aqui. Esse aqui, ó, Deadpool, é um mangá, Deadpool Samurai, né? O mangá, ele tem esse formato aqui, né? E aí quando você começa a ler por aqui, ele tem, ó, por que você tá lendo por aqui? Tá lendo do jeito errado, porque o mangá, você sabe que você pega ele de frente, vira de costas assim e lê ele por trás, né? Então, o mangá se lê assim e não assim, como é a ordem. E você vê que o sentido das páginas é diferente. Por exemplo, aqui, ó, esse livro, ele de frente, as páginas estão de lado. Se eu colocar ele de frente, aqui, ó, um de frente para o outro, era para essas páginas estarem desse outro lado aqui, né? Para elas ficarem, o correto seria assim, ó. Só que esse livro está de costas. Então o sentido das páginas é diferente. Aproveitando que eu já mostrei, Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Que também é muito bacana. Ele é curtinho, tem ali umas 77 páginas. 77 não, 95 no total, né? E esse livro aqui é fundamental para você que gosta de filosofia, gosta de história e que gosta de política. Você tem que ler a Revolução dos Bichos. Muito bacana também. Bom, outro que tem aqui que eu gosto pra caramba, esse livro aqui eu acho que foi o que eu li mais rápido, que foi Assassin's Creed Valhalla, Canção da Glória. Também é um livro em formato de quadrinhos e eu li ele em um dia. Quando eu esperava minha mãe chegar no trabalho, eu fiquei lá na sala dela no trabalho, esperando ela chegar. Deixa eu ver, não sei o número de páginas que tem aqui, porque eles não mostram o número de páginas. Mas esse livro é muito foda. Me deu até vontade de reler ele. Agora eu tô jogando Assassin's Creed 3, deu até vontade de reler ele. Muito foda esse livro aqui, muito legal. Também uma história em quadrinhos, nesse formato. Outro que eu gostei bastante também foi aqui, ó, Pavinato, né? Da Silva, a grande fake news à esquerda, o perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha de Lampião. E aqui a capa, o cara está fazendo o L, né? Aqui conta a história real do terrorista Lampião, que é idolatrado pela esquerda brasileira, né? Pelos nordestinos ali, como se ele fosse um grande revolucionário. Ele era um cangaceiro que estuprava e matava mulheres. E a Maria Bonita, que era a esposa dele, também era uma cangaceira da pior espécie. Nesse livro conta, né, histórias reais sobre isso e como o Lampião é romantizado, sendo parte da cultura nordestina. Mas enfim, é isso, certo? Temos esse outro aqui, best-seller, O Alquimista, do Paulo Coelho, né? Esse livro eu achei que eu ia gostar mais, mas não achei nada demais não. É legal, assim, ele contou uma história sobre... ele é um livro meio de autoajuda, a jornada do herói, essas coisas assim, né? Muito legal, você passa a mão nessa lua aqui, a textura é diferente. Mas assim,
não achei nada demais não. É legal, mas nada demais. Eu, pelo menos, não foi um livro que me pegou muito. Esse daqui também é uma graphic novel, né, do Naruto, só que ela não tem quadrinho, né? Ela tem assim algumas imagens. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó, ela tem algumas imagens e tal, só que ela em sua maior parte é texto, né? E é uma light novel, é uma light novel, na verdade, não é uma graphic novel, é uma light novel do Naruto The Last, o filme. O roteiro do filme tá aqui, basicamente. Se você não assistiu o filme, você pode ler esse livro, né? Que é basicamente a mesma coisa. Outro que eu gosto pra caramba também é esse daqui, ó. O Brasil não é uma piada do André Marinho. Esse livro conta alguns dos bastidores do André Marinho, que entrou na política, né? Conta alguns bastidores da história do Dória, do Bolsonaro, não sei o quê, né? E conta sobre um pouquinho da vida do André Marinho, né? Ele é um livro que tem ali suas... Quantas páginas de texto? 233, né? 233 páginas de texto. Aí o resto vai ser referências bibliográficas, que ninguém lê essa porra, né? Mas enfim, vai ter. Aí tem texto aqui na capa, na parte de trás, e a capa desse livro é muito legal, eu gosto muito dela, tá certo? E temos este outro aqui também, que é Os Futebolíssimos, o Mistério dos Árbitros Adormecidos. Esse aqui também faz parte de uma coleção, mas apesar disso eu só tenho esse, né? Só tenho esse da coleção inteira. Gostaria de ter a coleção completa, mas só tenho esse. Muito legal esse livro aqui também, ele tem ali 48 capítulos, um total de 294 páginas, tem ali algumas imagens e tal, mas enfim. Outro livro que fala de futebol. Esse aqui eu peguei uma vez, tinha uma escola minha, que ela tinha uns achados perdidos de livros. E esse livro ficou lá tipo uns 3 meses, ninguém pegou. Então eu peguei e ninguém também nunca viu atrás. Então, né, peguei pra mim. Ah, é roubo? Não, não é. Mas não é. Mas enfim, eu tinha 14 anos, então não é nada. Tem esse outro aqui também, O Lado Bom do Lado Ruim, do Daniel Martins de Barros. Esse livro ele é tipo um livro de autoajuda também, que ele meio que tenta te ensinar como lidar com as emoções negativas, né, de maneira boa. Ó, como a ciência ensina a usar a tristeza, o medo, a raiva e outras emoções negativas ao seu favor. Então é basicamente isso, o lado bom do lado ruim. Nem sempre tudo que é bom vai ser bom, e nem sempre tudo que é ruim vai ser bom, vai ser ruim, né? Tem coisas boas no lado ruim, tem coisas ruins no lado bom, né? E esse livro fala sobre isso também, muito bacana, tá certo? E tem esse outro aqui, que foi o último que eu li, né? Até o final, chama Lobo do Mar. Esse livro aqui, ele né, é do Jack London, tradução de Monteiro Lobato. Tem um livro, tem um filme chamado Lobo do Mar. E quando eu comprei ele, eu falei, cara, isso aqui daria um filme. E realmente dá um filme, né? Então, Lobo do Mar tem um filme, tem 2 filmes. Tem um da década de 40, outro da década de 80, sei lá. Mas é um livro muito foda também, fala sobre uma embarcação, um cara que era náufrago, que acabou pegando uma embarcação aí. Demorou? Então esses foram alguns dos livros que eu li. Agora, alguns dos livros que eu lerei, se der tempo, certo? Vou falar sobre esse aqui, ó. A Construção do Idiota, do Rubens Cassara. Vocês não devem conhecer esse ator, né? Esse autor. Ele foi lá na minha faculdade dar uma palestra, falar sobre, né, o processo de idiosubjetivação, né, através de coisas, falou sobre neoliberalismo, falou um monte de merda lá, né, e tipo assim, deixou evidente o lado político dele, que era de esquerda. Só que por que eu comprei esse livro? Eu sou curioso, eu quero ver o que ele tem a dizer, né, e diferentemente de alguns esquerdistas, eu aceito opiniões contrárias à minha, né, e nem todo mundo que pensa diferente de mim é um burro, um fascistoide, nazistoide do caralho, como diria Jones Manuel. Esse livro aqui, ele tem quantas páginas? 330 páginas de leitura. Bastante coisa. Só de ver me dá um pouco de preguiça. Mas, bem interessante. E aqui é uma peça de xadrez virada de cabeça para baixo, né? Muito legal a capa desse livro aqui também. É um dos livros que lerei. Outro aqui, ó. Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, um guia prático para melhorar a comunicação e conseguir o que você quer nos seus relacionamentos. Esse aqui minha mãe me deu.
Era um livro dela ou do meu pai, sei lá, que estava lá no fundo de casa. Ela achou e me deu, achou que ia melhorar os meus relacionamentos pessoais e com mulheres e tudo mais. Tem até aqui uma dedicatória do... foi uma amiga da minha mãe que deu para ela. Tem uma dedicatória aqui dentro desse livro. Não faço ideia do que se trata, porque como eu falei, minha mãe que me entregou. Ela achou lá no fundo e me deu. Você vai gostar, você tem que ler. Então, beleza. Outro que provavelmente vai ser o próximo que eu vou ler, esse aqui, ó. Feras do Futebol. Neymar é o melhor. Eu comprei ele na quarta-feira. Foi. Quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. E ele, eu já vi, ó. Ele é em formato aqui, assim, de quadrinho e tal. Tem texto, tem umas 100 páginas. Um pouco mais de 100 páginas, né? E tô vendo que eu vou terminar ele rapidinho, né? Rapidão já terminei esse aqui. Ele também faz parte de uma coleção. Tem do Messi, tem do Cristiano, tem do Haaland. Porém, eu só peguei o do Neymar. Tem esse daqui também, que é um dos que lerei, que é do Sérgio Moro, né? Da história do Sérgio Moro enquanto juiz contra a corrupção e tal. Sérgio Moro foi um dos juízes que participou da prisão do Lula, né? Ele condenou primeiro o Lula a 9 anos e meio de prisão e depois o Lula passou por um conjugado de juízes que o condenaram a 12 anos. Tudo isso para ele cumprir 1 ano e meio, né? Mas enfim. Tem aqui a história do Sérgio Moro, né? A trajetória dele até a carreira dele da magistratura, ele deixar a magistratura para virar política, né? Para assumir um cargo político, né? O Ministério do Bolsonaro. E hoje o Moro é senador. Não sei se isso aqui vai ter no livro dele, eu acho que não. Tem um tempo já que eu comprei esse aqui. Mas enfim, esse aqui ele tem 288 páginas, eu acho. Deixa eu ver. 287 páginas. Só que ele é grande, né? Então o tamanho do livro influencia no tamanho do texto, essas coisas assim, tudo isso aí faz diferença. Tem esse aqui que eu comprei em 2021, né? Eu cheguei a ler um pouquinho na época, mas eu abandonei porque achei muito chato. Mas vou dar uma segunda chance a ele, então eu ainda lerei ele. Eu acho que eu cheguei a ler 60 páginas. Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial, como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. O criador da IA, como a conhecemos hoje. E inteligência artificial de 2023 para cá foi um tema que cresceu muito. Então, esse livro eu acho que, né, eu acho muito bonita a capa dele. E com certeza vou lê-lo de novo, né, uma parte. Esse aqui também comprei junto com o livro do Neymar, Fake Brasil, a epidemia de falsas verdades, do Guilherme Fiuza, né? Esse livro aqui também, ele é longo assim, não em número de páginas, são 239 páginas que ele tem, mas ele é longo porque ele é grande, então o texto é grande. Mas já vi que tem muita coisa de diálogo, assim, e eu achei esse livro de 2020, eu sempre quis ler muito ele, e vamos ver, talvez ele seja, depois do livro do Neymar, talvez eu comece a ler esse aqui. Então, Fake Brasil, epidemia de falsas verdades. Outro aqui é o livro do Abel Ferreira, não sou palmeirense, mas sou muito fã do trabalho do Abel, admiro muito ele. E esse aqui tem 405 páginas. Me dá preguiça só de pensar, mas vou ler ele um dia, né? Quem sabe? Isso aqui. Cabeça Fria, Coração Quente, a história do Abel Ferreira. E aí aqui atrás tem a equipe de comissão dele e tal. Enfim, uma viagem pelos bastidores da equipa técnica, segredos, reflexões e métodos de trabalho revelados em primeira pessoa. Né? Equipa, que é equipe em português e Portugal, caso você não saiba. É porque o Abel Ferreira, caso você não conheça, é português. Né? Tem esse aqui, ó, também, O Submundo do Futebol, Confissões de um Manipulador de Resultados. Não sei do que se trata, mas, né, tenho muita curiosidade de ler esse livro. Comprei ele no mesmo dia que eu comprei o do Abel Ferreira, o da Graziella, todos esses eu comprei juntos. Tá certo? E esse daqui, ó, ele vai ter 429 páginas com mais 431 páginas. Também mais de 400 páginas, me preguiça só de pensar em começar. Mas é isso. Tem esse daqui também, né, que é o livro de Duna. Também faz parte de uma coleção. Esse aqui meu irmão me deu e falou, você tem que ler. Então eu vou ler, ele é em quadrinho, né? Vamos ver do que se trata. E tem este daqui, que é o livro do V de Vingança, que também é em quadrinho. Eu já vi o filme do V de Vingança um tempo atrás, gostei muito. Vamos ver se o livro, a história, não lembro muito da história, então talvez o livro seja a mesma história ou seja diferente, mas eu lembro uma parte da história. Vamos ver se o livro é melhor que o filme ou se é a mesma história. Então é isso, esses são alguns dos livros que já li e alguns dos que lerei. Se você, né,
já leu alguns desses livros, dos que eu ainda lerei? Comenta aqui embaixo. Se você já leu algum dos que eu li, comenta aqui embaixo. Se você se interessou por alguns, comenta aqui embaixo. Lembrando que não são todos os livros que eu já li, são só alguns, né? Eu peguei aqui alguns aleatórios para falar sobre eles, mas tem muito mais do que isso, tá certo? Então, é isso. Valeu, falou e até a próxima. Não se esqueça, deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreva no meu canal. Siga no meu Instagram, @EduGouveia, que lá toda vez que eu termino um livro, eu faço a review, tá certo? Então é isso. Valeu, falou!